Desde tempos imemoriais, a humanidade tem sido cativada pela ideia do fim do mundo. Ao longo da história, diversas culturas e civilizações viram-se envoltas em expectativas apocalípticas, antecipando o término de sua existência e o desenlace derradeiro da humanidade. Estas ocasiões, marcadas por fervor religioso, interpretações astrológicas ou tumultos sociais, deixaram uma marca indelével na narrativa da condição humana. Do temor milenarista na Idade Média às previsões modernas, fundamentadas em interpretações científicas, a busca por compreender o fim do mundo não é apenas uma jornada espiritual, mas também um reflexo das ansiedades e questionamentos que permeiam nossa jornada coletiva através do tempo. Neste contexto fascinante, encontramos na Bíblia Sagrada não só o relato de como tudo começou neste mundo, mas também diversos sinais que aconteceriam quando o fim estivesse próximo. Muitos destes eventos já tomaram seu lugar na história, outros, porém, ainda não aconteceram. Primeiro sinal: conhecimento. No livro bíblico de Daniel, capítulo 12, verso 4, destaca-se uma profecia intrigante que ressoa através dos séculos. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Daniel 12, 4. Essa profecia oferece uma visão profunda sobre o avanço do conhecimento ao longo da história. A instrução para selar o livro até o tempo do fim sugere que o pleno entendimento e a revelação desse conhecimento estariam reservados para uma época específica. A notável afirmação de que o saber se multiplicará antecipa a aceleração do conhecimento que temos testemunhado nos últimos séculos, especialmente na era moderna. A profecia de Daniel não apenas antecipou o inevitável progresso do saber, mas também desafia os estudiosos a refletirem sobre o papel fundamental do conhecimento na compreensão dos desígnios divinos e na moldagem do destino humano. Estes avanços na quantidade de informações têm transformado a sociedade contemporânea, pois trouxe consigo inúmeras facilidades, mas também desafios significativos, especialmente no que diz respeito à saúde mental. A prevalência de dispositivos eletrônicos e plataformas online alterou profundamente a dinâmica das interações sociais, muitas vezes contribuindo para um aumento nos problemas de depressão e ansiedade. A constante exposição às redes sociais, com suas narrativas muitas vezes idealizadas, pode intensificar sentimentos de inadequação e isolamento, gerando um ambiente propício para o desenvolvimento de distúrbios mentais. Além disso, a natureza incessante da comunicação digital pode resultar em uma pressão constante e em uma sensação de estar sempre conectado, prejudicando a qualidade do sono e exacerbando os sintomas de ansiedade. Outra característica destes avanços diz respeito à qualidade das informações e conhecimentos disponíveis nos dias atuais, colocando nossa sociedade mais uma vez em xeque. O fenômeno das fake news, ou notícias falsas, tornou-se uma preocupação premente, minando a integridade da informação e comprometendo a confiança do público. Plataformas de mídia social, em particular, têm sido vetores prolificamente eficazes para a disseminação de desinformação, uma vez que algoritmos muitas vezes priorizam o sensacionalismo em detrimento da veracidade. Esse cenário cria desafios significativos para o discernimento público, exigindo uma habilidade cada vez mais crucial de avaliar a credibilidade das fontes e a validade das informações. No mesmo livro de Daniel, ainda no capítulo 12, encontramos a principal característica daqueles que irão se sobressair nestes tempos incertos. Os que forem sábios, pois,
resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel capítulo 12 e verso 3. Dessa forma, a sabedoria é o grau mais alto do conhecimento e é o tesouro que deve ser buscado incessantemente por cada um de nós, para que possamos ter sucesso nos desafios que se renovam a cada dia. Segundo sinal, ignorância. Em Mateus capítulo 24 e versos 38 ao 39 está escrito: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ao comparar os dias que antecederam o dilúvio com a futura vinda do Filho do Homem, Jesus destaca a propensão da humanidade para a indiferença diante dos alertas divinos. A rotina mundana descrita, envolvendo comer, beber, casar e dar-se em casamento, ilustra a absorção na trivialidade cotidiana, enquanto ignoram as advertências celestiais. A ênfase recai sobre a incapacidade das pessoas de perceberem o iminente dilúvio, simbolizando a importância de estar alerta e vigilante em relação às mensagens divinas. Essa narrativa ressoa como uma chamada à reflexão sobre a tendência humana persistente de subestimar os sinais espirituais, alertando sobre as consequências da ignorância perante a iminência dos desígnios divinos. Nesse capítulo também, Jesus traça um panorama profético abrangente, alertando seus seguidores sobre os desafios que precederão o juízo vindouro. A indiferença exemplificada nos dias de Noé, onde as pessoas prosseguiam com suas atividades cotidianas alheias aos alertas, ressoa na advertência contra os falsos profetas que buscarão desviar os fiéis do caminho da verdade. Esses falsos mestres, segundo o ensinamento de Jesus, buscarão enganar muitos, aproveitando-se da vulnerabilidade espiritual. A relação entre a indiferença pré-diluviana, os falsos profetas e o juízo vindouro destaca a importância da vigilância espiritual e da discernimento diante das sutilidades enganosas que podem obscurecer a verdade, preparando assim os corações para o julgamento que, segundo a Bíblia, acompanhará a segunda vinda do Filho do Homem. Terceiro sinal, iniquidades. A condição moral da sociedade, que testemunhará o fim deste mundo, também é descrita pela Bíblia. Na segunda carta de Timóteo está escrito: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao 5. Aqui a sociedade é retratada como sendo envolvida em uma busca frenética por prazeres efêmeros e na indulgência de apetites desenfreados, paralela à indiferença para com as verdades espirituais. A corrupção moral é enfatizada como um sinal de alerta para os crentes, destacando a necessidade de vigilância e discernimento diante dos desafios éticos que moldam o panorama prévio à segunda vinda de Jesus. A condição moral descrita na perspectiva bíblica não é apenas uma narrativa de condenação, mas também uma chamada à reflexão sobre a necessidade de arrependimento e transformação espiritual.
A promessa da segunda vinda de Jesus é acompanhada pelo apelo à preparação moral e espiritual, sugerindo que, mesmo em meio à deterioração moral, a redenção é possível para aqueles que buscam uma mudança de coração. Assim, a descrição da condição moral pré-existente à segunda vinda serve como um convite à renovação espiritual e à busca da justiça, reforçando a mensagem central de esperança e transformação que acompanha a promessa da redenção divina. Portanto, que estas dificuldades não sejam motivos para abalar nossa fé, mas sim um motivo de alegria, pois trata-se do cumprimento de algo já profetizado e que testifica mais uma vez a veracidade dos ensinos bíblicos. Curta e compartilhe esta mensagem, para que outros possam ter a oportunidade de conhecê-la. E inscreva-se no canal para receber mais mensagens como esta.